Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Irmãos, bom dia. Mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade de entregarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração por meio dessa escola bíblica dominical. Agradecemos porque mais uma vez Ele tem sido misericordioso conosco, tem nos ajudado, nos abençoado, apesar de limitações. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade que nós temos de ler, de cantar, de servir ao Senhor por meio da nossa escola bíblica dominical. Como já havíamos dito na última escola, nesse mês nós estamos lembrando da nossa pátria e também da nossa escola bíblica dominical. E no último estudo nós falamos sobre o ensino como sendo uma prerrogativa bíblica e fizemos duas leituras na palavra de Deus, em Jó 42 e também no livro dos Provérbios, no capítulo de número 9. E procuramos observar nesses dois textos o ensino de Deus, né, ali em Jó, por meio da aprovação, e ali em Provérbios, Jesus Cristo como a sabedoria do nosso Deus. E procuramos também frisar alguma coisa, né, sobre quem deve ensinar, a quem se deve ensinar e o que se deve ensinar. Hoje nós leremos o texto na palavra de Deus para o nosso estudo nessa manhã, no livro do Gênesis, ou melhor, da Gênesis, né, que fala a respeito ali da criação do mundo, do homem e as suas obrigações. Então nós falaremos sobre a questão, né, de que Deus ensinou Adão a ter responsabilidades. E depois então nós falaremos sobre esse tema, né, sobre o texto que leremos. Mas antes agradecemos a Deus pelas bênçãos dessa semana, agradecemos por aqueles que já se recuperaram dos seus problemas de saúde, e também agradecemos por aqueles que estão bem, né, que Deus venha abençoá-los, e os que estão ainda em recuperação, que Deus tenha misericórdia e que tudo corra bem, que em breve também possam recobrar a saúde e estar servindo ao Senhor. Nós agradecemos também pela nossa pátria, agradecemos pela nossa escola bíblica dominical. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo de número 4. Vou fazer a leitura até o final do capítulo de número 2. Diz assim: Esta é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser vivente. A ser alma vivente, melhor dizendo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio,
e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que Deus assim nos ajude com mais essa escola bíblica dominical, que ela seja para a glória do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 116 do nosso inário. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor em a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei o teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
E quando a morte enfim nos chamar, nos céus o Senhor irei morar. Eu me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por essa escola bíblica. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, tem nos ajudado, ó Pai, nos dado bênçãos sem medidas, não só a salvação, mas também, ó Deus, nessa vida física. Agradecemos por todos aqueles que já se recuperaram, por aqueles que estão ainda nos seus leitos, que o Senhor esteja assistindo, ó Pai, essas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela bênção de podermos estar diante do Senhor, agradecidos pela escola bíblica dominical, também pela nossa pátria. Nos ajude, ó Deus, no decorrer dessa semana que se aproxima, nos afazeres desse mês, que em tudo nós sejamos gratos ao Senhor. Nos livra dos males, perdoa os nossos pecados e, ó Deus, tenha misericórdia da nação, misericórdia, ó Deus, da população em geral, em todos os lugares, abrandando, ó Pai, essa pandemia, mas acima de tudo, fazendo, ó Pai, com que Cristo seja conhecido em todos os lugares, porque só assim, ó Pai, nós teremos paz aqui nesse mundo. Nós louvamos o Senhor por Jesus Cristo. No nome dele, amém, Senhor. Voltando ao texto que nós fizemos a leitura, eu li ali, né, tropeçando um pouco, mas eu li praticamente todo o capítulo 2 de Gênesis, né? Faltou ali alguns versículos, um texto longo e conhecido, até porque, né, nós, graças a Deus, né, já praticamente, né, começamos a vida cristã ouvindo sobre a criação, ouvindo sobre a nossa responsabilidade, né, sobre as bênçãos de Deus também, né, para aqueles que andam conforme a sua vontade. Já falamos da última escola bíblica dominical, não voltaremos mais a mencioná-la, somente a questão, né, do ensino como a prerrogativa, né, bíblica. E nesse texto que nós acabamos de ler, assim que Deus criou o homem, ele já procurou a ensiná-lo a agir com responsabilidade, né? Como o próprio texto aqui nos mostra, ele seria responsável aqui diante de Deus, né, diante da criação, como um ser pensante, né, como um ser que dá nome, um ser que sabe diferenciar, né, entre uma criatura e outra. Porque, como nós vemos, com essa atitude de Adão dar nomes aqui, nós vemos essa capacidade que ele tinha de discernimento, né? Então, isso é muito importante, né, nós observarmos, porque Deus cobra daqueles que têm condições de discernirem responsabilidade pelos seus atos. E aqui nesse caso, eu quero destacar, né, a primeira coisa que nós vemos aqui. No geral, eu não vou voltar a ler o texto, até porque eu erro mais na leitura, né, às vezes, do que falando. A palavra de Deus, ela é a fonte, né, de ensino para a nossa vida, e ela nos mostra aqui que Adão, ele era responsável pelo seu bem-estar. Nós temos essa responsabilidade, temos que aprender isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus cuida de si. Nós vemos aí, né, biblicamente, né, Deus zelando pelo seu nome, zelando por aquilo que ele criou,
Jesus veio ao mundo e nos ensinou a sermos responsáveis, ele agiu com responsabilidade. Aos 12 anos, ele deu prova disso ali quando foi procurado pelos seus pais e achado no templo. Ele disse que estava ali cuidando das coisas do Pai. E ele agiu com responsabilidade, né, o tempo todo e cuidando de si mesmo. Nós acreditamos biblicamente que Jesus foi semelhante a nós em todas as coisas, mas não pecou. E ele era então responsável para cuidar da sua integridade, né, do seu bem-estar, da sua vida moral, sua vida espiritual, né, enfim, esse cuidado. A gente ouve, às vezes, né, durante muitos anos de nossas vidas, sobre pessoas que não têm condições de cuidar nem de si mesmo, pessoas que não se preocupam consigo mesmas, né? Então, isso parece, né, que é tão simples, mas não é tão simples. Nós devemos cuidar, conforme a palavra de Deus, né, até do nosso sono, né? Porque a Bíblia diz que inútil é dormir tarde e levantar cedo, né? Ou seja, nós temos essa responsabilidade com a nossa saúde. Aqui no caso, Adão recebeu de Deus, vamos dizer, tudo muito bom. Tudo era muito bom, é verdade. Mas esse muito bom, ali obedeciam leis, regras, porque nós vimos ali falar de chuva, nós vimos falar a respeito de crescimento ali, né, da vegetação, nós vemos ali a respeito de convivência, né, com a natureza, com os animais, e essa responsabilidade que ele tinha ali, né, de cuidar de tudo isso para o seu bem-estar. À medida que nós cuidamos, à medida que nós zelamos das coisas que Deus criou, né, para que elas continuem sendo muito boas, nós estamos também cuidando de nós. Há muito tempo, né, eu acredito que isso aí, desde a década de 90, talvez até um pouco antes, nós temos convivido com com propagandas aí, com campanhas orientando, né, o ser humano, a população, para cuidar, né, do seu habitat. Fazendo isso, a pessoa está cuidando de si mesma. Eu lembro de uma propaganda, ou melhor, de uma campanha, né, educativa, que passavam ali alguns pneus, algumas garrafas, vasilhames, né, e dizendo, com a fitinha, né, dizendo o que você quer deixar para os seus filhos, né, qual o presente, né, que você quer deixar para eles. Então, nós temos que cuidar de nós. Nós temos essa responsabilidade de zelar pela nossa integridade, pelo nosso bem-estar. Se o mundo não está de acordo com aquilo que deveria estar, ou pelo menos que nós imaginamos, a culpa não é de Deus, porque ele fez tudo muito bom. E Adão então tinha que cuidar, mesmo sendo ali criado, né, de uma maneira muito boa, tinha que zelar, cuidar. Que é o segundo ponto, né, que eu quero destacar aqui, né, sobre a nossa responsabilidade com a criação, com o meio ambiente. Aqui, quando Deus manda ele cultivar, manda ele trabalhar ali, né, e cultivar e guardar a terra, o jardim, está falando a respeito dessa responsabilidade. Então, desde que nós entendemos, né, e que o homem foi criado por Deus, que o ser humano foi criado por Deus, é normal que Deus o responsabilize para zelar da sua criação. É interessante, né, que diz que tudo era muito bom, e aqui faz a questão, né, de dizer que o ouro daquela terra era bom. Aqui fala que havia ali, né, o bidélio e a pedra de ônix, né, são, vamos pôr assim, coisas aos olhos do ser humano, né, coisas preciosas. Então Deus já criou o mundo como ele se encontra hoje. Eu não estou aqui para falar a respeito, ficar debatendo a respeito de criacionismo ou evolucionismo, até porque nós, como cristãos, nós somos
criacionistas bíblicos. Nós acreditamos que Deus criou e não só que houve ali, né, um ser inteligente. E esse ser é Deus. Então nós sabemos disso. Mas o que eu quero destacar é que Adão poderia trabalhar com aquilo que o homem trabalha hoje também, né, com a terra, com os seus minerais ali, né, com a sua vegetação, enfim, tudo aquilo que nós temos hoje para trabalhar, para desfrutar, Adão também tinha. E ele tinha essa responsabilidade. Como nós já destacamos aqui no começo, ele era uma pessoa capacitada de discernimentos. Ele, à medida, né, que ele ali foi tomando conhecimento das coisas criadas, ele foi nomeando essas coisas e com certeza, né, ali entendendo a função de cada uma e o porquê dessas coisas que Deus criou, né, ali da água, do ouro, das outras pedras, do campo, né, ali, das árvores boas para se comer. Então ele recebeu aquilo que ele precisava, né, para poder ali servir, se beneficiar e cuidar do que Deus criou. Hoje nós temos aí, né, essa indústria, né, que ajuda sim na produção, né, de alimentos e outras coisas, né, para a subsistência da raça humana. E às vezes nessa ajuda aí, né, ou esse recurso, corre-se o risco de prejudicar as demais áreas do nosso mundo, do nosso planeta. Adão não tinha esse problema, tudo era muito bom, tudo era perfeito. Então ele tinha essa responsabilidade com ele. Deus o criou de uma maneira perfeita, ele não poderia ali, vamos dizer, estragar a sua vida, nem física, nem moral e nem espiritual. Ele tinha essa responsabilidade com o ambiente, tudo era muito bom, água, ouro, pedras, animais, fauna, flora, enfim, tudo ali, né, de uma maneira perfeita que ele precisava de cuidar, precisava de zelar, né, ali do seu ambiente. E a última coisa sobre a questão dos relacionamentos. Até aqui era Adão e a criação. Agora, a partir do versículo, vamos dizer assim, lá do versículo de número 21 até o final, nós vemos a questão da mulher, né, sendo criada com a ideia, né, de formar-se uma sociedade. Porque aqui já fala, ó, deixa o pai e mãe, né, aqui, e vai, né, ali formar a sua família. Adão, quem que era o pai de Adão? Deus, né, a gente sabe disso. Mas assim, na questão de família nuclear aqui, nós não temos, e nem o pai de Eva, a não ser, né, claro, Deus os criou, a gente sabe disso. Então está olhando para uma era futura, para dias futuros aqui, onde haveria já essa figura de família, onde já haveria ali pai, mãe, filhos, né, formando famílias também. Então quando Deus criou Eva ali, criou a esposa, criou a amiga, criou a companheira idônea para Adão, Deus estava ensinando a Adão que o mundo, à medida, né, que o mundo fosse, que eles fossem multiplicando, enchendo o mundo, deveria ali haver um bom relacionamento. Nessa época não tinham pecadores ainda. Eles tinham a possibilidade, sim, e pecaram, mas eles não eram ainda pecadores. Então, provavelmente, esse relacionamento era bem mais simples do que hoje. Hoje, eu acredito que seja bem mais complexo, né? Porque nós somos pessoas, né, com naturezas próprias, como a gente sabe ali. Adão era responsabilizado porque ele pensava, porque ele agia. Mas nós temos também as complicações, né, aí da concupiscência dos olhos, nós temos a questão do pecado, né, e também, infelizmente, né, aí da questão, né, das influências mundanas, né. Então tudo isso pode prejudicar. Mas nós não perdemos essa responsabilidade. Deus não nos isentou dela. Quando eles pecaram, eles iriam continuar ali como sociedade, né? Deveriam formar famílias ali, né? Até Deus fez uma promessa
de que Eva não seria estéril, né? Que não tinha acabado com a raça, porque ele disse que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, eu acredito que isso foi muito importante para eles ali, né? Como a ideia de que o projeto de Deus seguiria, apesar, né, dos pecados. Ali Deus iria continuar com o seu plano, né, de encher a terra, também, né, de trazer ao mundo seu filho por meio do ser humano, por meio da mulher. Então aqui nós vemos Deus se responsabilizando, ensinando o ser humano a ter responsabilidade consigo mesmo, ter responsabilidade com o meio ambiente, né, com o seu habitat, com o seu lugar, e responsabilidade também como ser social, como família, como relacionamentos, né, tanto entre o homem e a natureza, o homem e o seu semelhante, e o homem e Deus, né? O ser humano e Deus. Tudo isso nós podemos aprender aqui. Lá no texto de domingo passado, nós falamos que a sabedoria ela é suficiente para nos ensinar. Ela preparou o banquete. A sabedoria ali é Cristo. Aqui nós temos o Pai, né? O Deus Pai, falando a respeito, tratando com o homem, a respeito da sua responsabilidade diante da criação, diante, né, de tudo aquilo que ele fez. É claro, né, que a gente fala, mas Adão não tinha ali uma experiência, mas ele também não tinha pecado. E ele estava aprendendo do próprio Deus como dar nomes, o que é governo, o que é ser responsável consigo mesmo, o que é ser responsável com o ambiente e ser responsável também com os relacionamentos, né? Com a sociedade, com a família, com, no caso, né, pais e mães ali, né? Todo um grupo, e com Deus. Então, que o Senhor nos ajude. Quando Deus, então, criou o mundo, quando Deus nos criou, Ele nos responsabilizou para cuidarmos de nós, andarmos conforme Ele mandou, ou seguir as suas ordens para o nosso bem-estar. Nos ensinou como cuidar do lugar onde nós vivemos, do ambiente que nós estamos, e nos ensinou também como cuidar dos relacionamentos, como cuidar da sociedade, como cuidar da família e, claro, né, como nos mantermos bem com Ele. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos continuar ainda nesse mês tratando sobre essa prerrogativa bíblica que é o ensino. A sabedoria nos ensina. Deus está nos ensinando. Que Ele nos ajude, nos abençoe. E até a noite, com a graça de Deus, né, que tudo correndo bem, estaremos novamente na casa de Deus, né, ali presencialmente, para servirmos a Ele. Agradecemos, né, a todos que têm nos ajudado, têm nos acompanhado também aí por meio da internet, e também, né, agradecemos por aqueles que retornaram ao templo, claro que com responsabilidades, né, seguindo ali orientações, né, da saúde, para que sejamos responsáveis conosco, com o nosso próximo, sejamos responsáveis com Deus, né, que Ele nos ajude. Retornaremos com a graça de Deus ao templo hoje à noite. Que o Senhor nos ajude. Amém. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar
para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor.